das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor, nas alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo povo e nação, todos num só clamor, louvando o Senhor por toda a eternidade. Tu serás coroado com louvor, teu nome é exaltado, sempre magnificado com louvor, grande Senhor. Vamos cantar? Exaltado, exaltado do céu, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Olá, queridos irmãos, boa noite. Hoje chegamos à quinta devocional do livro Como Cultivar Confiança nas Promessas de Deus. Este livro é da autora Elyse Fitzpatrick. E nesta quinta devocional, o título é Diante do Cordeiro de Deus, eu acho, e dá uma interrogação para nós. Mas ela trata do profeta João Batista, que está registrado em duas passagens dos evangelhos. A primeira passagem está no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29,
E a segunda passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 3. Em João 1,29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, com toda certeza, vê Jesus e declara que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mensagem muito conhecida por todos nós, né, que somos cristãos e estudamos a palavra de Deus. Mas em outro evangelho, como citado em Mateus 11,3, esse mesmo João Batista, que testifica que Jesus é o Cordeiro de Deus, quando João Batista está na prisão, envia uma mensagem a Jesus perguntando: és tu que haveria de vir ou devemos esperar por outro? Ou seja, João Batista, que tinha toda certeza que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo, que via tirar o pecado do mundo, agora em Mateus 11,3, pergunta: és tu que haveria de vir ou devemos esperar por outra pessoa? A autora, na introdução desse capítulo, nos mostra que muitas vezes as circunstâncias podem conspirar contra nós e assim nossa fé fraquejar, e aí nós duvidamos. E as circunstâncias podem ser as mais diversas possíveis. Pode ser dificuldades, pode ser contratempos, dificuldades que podem ser financeiras, podem ser econômicas, pode ser de relacionamento, pode ser por falsas promessas que não aconteceram, podem ser por quebra de confiança em relacionamentos pessoais, ou até duvidar por espera de algo que não aconteceu, e assim nossa fé fraqueja e nós duvidamos. Como bem apresentado nessas duas passagens, a autora nos lembra que nem mesmo João Batista fugiu dessa condição de duvidar se Jesus era o Messias. E ela contextualiza e nos lembra mais uma vez que João Batista foi prometido para isso. Como nós sabemos, e ela nos lembra, né? João Batista era o primo mais velho de Jesus, né? O Espírito de Deus testificou sobre João Batista que ele seria o profeta que trariam as mensagens para o povo de Israel sobre o enviado de Deus, sobre o Messias, sobre a chegada do Messias, que este faria com que, a anunciar o povo de Israel que Jesus viria para que o povo se arrependesse e voltasse a uma vida de santidade. O próprio João Batista, que após de anunciar que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, ou que tira o pecado do mundo, nos versos de 31 a 34, ele diz que veio para isso, né? Que veio para isso, para revelar ao povo de Israel que Jesus era o prometido. Ele diz, João Batista, que viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e permanecer sobre Jesus. Ele diz lá no verso 34 de 1 João, que viu e testificou que Jesus é o Filho de Deus, ou que Jesus era o Filho de Deus na época para ele. Ou seja, irmãos, João Batista, nessas passagens, demonstra grande confiança de quem Jesus era. Ele não tinha dúvidas que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mas aí Jesus vem e estabelece o seu ministério. E ao invés de purificar, como diz a autora, né, ao invés de purificar a ralé, como ela mesmo diz, com a palavra da lei, Jesus traz as boas novas. E essas boas novas era para os marginalizados, por assim dizer. Jesus se torna amigo de pobres, Jesus se torna amigo de cobradores de impostos, Jesus se torna amigo de mulheres de má fama. E aquilo surpreende toda a sociedade judaica, e Jesus se torna um escândalo para os judeus, ao invés de ser o Messias que eles esperavam. Jesus era o Messias que Deus queria que ele fosse. E isso causou um escândalo para a sociedade. E assim, João Batista, na prisão, faz a célebre pergunta para Jesus:
perguntando se ele era o Messias que o próprio João Batista havia anunciado antes, ou se eles deveriam esperar por outra pessoa. João Batista, como qualquer um de nós, o grande profeta João Batista, que em determinado momento testifica a certeza de quem Jesus é, agora em Mateus 11:3, pergunta se Jesus é realmente Jesus. E outra reviravolta muito interessante ao longo de Mateus, nesse capítulo 11, mais adiante, no verso 11, Jesus responde a João Batista. E mais uma vez, ao contrário do que se poderia esperar, Jesus faz recordar o verdadeiro chamado do Messias, o chamado de pregar as boas novas para os pobres de espírito. Talvez eles não tenham entendido isso. E aí Jesus diz a João Batista: digo-lhes a verdade. Jesus responde ao questionamento. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus aqui exalta João Batista como o maior dos profetas, não o humilha e reforça o chamado do seu ministério, que era para os pobres de espírito. Jesus, ao invés de tratar João Batista com humilhação, ele trata de forma amorosa a um filho que duvida e que precisa de esclarecimento. E aí a autora nos faz 3 questionamentos para que nós possamos usá-los diante da dúvida ou diante de uma fé que tenha sofrido uma queda. Ela nos faz 3 perguntas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ela diz o seguinte: à medida que você pensa sobre sua dúvida, é capaz de pensar em ensinos ou eventos específicos que atacam ou enfraquecem a sua fé. Ou seja, diante de uma dúvida que você tenha que esteja enfraquecendo sua fé e seu relacionamento com Deus, pense sobre quais eventos específicos estão atacando ou enfraquecendo a sua fé. Talvez sejam esses eventos específicos ou ensinos específicos que estejam fazendo com que você enfraqueça a sua fé. Ensinos errados, ou pensamentos errados, ou eventos errados que estejam tentando desviar você da sua fé e do seu relacionamento com Deus. Aí ela traz a segunda pergunta: no que você acreditou que se provou falso? Provavelmente, para que você tenha sua fé enfraquecida, algo se revelou falso, ou algo se revelou aquilo que não era a verdade de Deus. E aí isso fez com que você provavelmente tenha enfraquecido sua fé. E aí ela traz a terceira pergunta para nós: em quem você confiou que se provou indigno de confiança? Provavelmente nós decaímos nossa fé quando depositamos a fé em alguém ou em algo que não é Deus. E aí essa pessoa não corresponde às nossas expectativas, e aí nós decaímos nossa fé e duvidamos do nosso relacionamento com Deus e quem Deus é. E ela nos lembra como nós cristãos nos comportamos no nosso relacionar com Deus. E uma das formas que nós cristãos nos relacionamos com Deus é na oração. E aí a Elyse Fitzpatrick nos lembra que nós devemos orar pedindo a Deus por graça para que nós possamos ver como as circunstâncias alimentam a nossa dúvida. É as circunstâncias que devemos ter cuidado. E pedir a Ele que Ele nos ajude a compreender essas circunstâncias e reconstruir a nossa fé novamente e assim continuar a nossa jornada. Ela nos lembra, irmãos, que nós devemos gastar tempo em oração, agradecendo a Deus, porque Ele não é um Deus que envergonha os seus filhos que duvidam. Pelo contrário, Ele é um Deus que se revela com evidências para os filhos que duvidam, para que a nossa fé seja fortalecida. E são essas 2 verdades que devemos reter para nós nessa quinta devocional. Devemos
reconhecer que duvidamos porque nossa fé está frágil por causa das circunstâncias. Todos nós podemos passar por momentos de dúvidas porque somos pessoas que ainda não estamos na glória plena, nós estamos em santificação. Mas a 10ª verdade dessa quinta devocional também é muito útil para nós. Jesus, irmãos, ele não humilhou João Batista. Pelo contrário, o nosso Deus não humilha os seus filhos que duvidam. Pelo contrário, ele se revela, ele nos dá evidência cada vez mais para esses filhos que buscam a ele na dúvida, para que esses filhos possam reconstruir sua fé e continuar sua jornada. E essa é a minha oração por você e por mim hoje, e por todos nós, que nós, diante das dúvidas, peçamos ao nosso Deus em oração que revele as circunstâncias que querem enfraquecer a nossa fé. E assim nós, cada vez mais, possamos nos voltar a Ele, para que Ele se revele em evidências, para que nós reconstruamos nossa fé. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e até a próxima oportunidade.